Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a acompanhar Jesus Cristo na sua caminhada para a cruz. Nós analisamos no último programa o capítulo 14 do Evangelho de São Marcos e paramos no verso 21. Hoje iremos continuar no verso 22 deste mesmo Evangelho de São Marcos, capítulo 14. Nós vamos ver Jesus Cristo caminhando passo a passo até à cruz. Não foi algo que os homens tivessem planeado. Já vimos no último programa que os homens inclusive tinham planeado a prisão e a morte de Jesus Cristo depois da Páscoa. Mas Deus tinha outros planos. Vimos também no último programa como Deus tinha planeado celebrar a Páscoa com o homem, fazendo disto a reconciliação entre Deus e o homem. Jesus Cristo quer transmitir aos seus discípulos os principais ensinos que ele tinha dado durante os 3 anos de ministério. Jesus também, no último programa, vimos como ele apontou aquele que seria o traidor. Jesus conhecia bem que seria Judas que iria trair Jesus Cristo. Hoje iremos ver como a Páscoa, a ceia do Senhor, é extremamente importante. É, de alguma forma, um monumento à fé. É a comemoração da morte e da vinda de Jesus Cristo. A Páscoa apontava, de alguma maneira, para o futuro. A Páscoa judaica tinha esse sentido. Apontava para Jesus Cristo, para a cruz. Enquanto que esta Páscoa, a Páscoa cristã, a ceia do Senhor, aponta para o futuro, aponta para a vinda de Jesus Cristo, mas também aponta para o passado, para a morte da cruz de Jesus Cristo. Temos aqui ainda hoje este hábito de celebrarmos esta tremenda cerimonial que é a lembrança do sacrifício de Jesus Cristo por si e por mim. E é exatamente isso que vamos ver neste verso 22. Abrindo-se tem a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, verso 22, diz assim a palavra de Deus. Durante a ceia, Jesus pegou no pão, deu graças a Deus, partiu, deu aos discípulos e disse: Tomem, isto é o meu corpo. Depois, pegou no cálice, deu graças a Deus, passou-os aos discípulos e todos beberam dele, e disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança de Deus, derramado em favor da humanidade. E garanto-vos que não tornarei a beber do vinho até ao dia em que beba o novo vinho no reino de Deus. Nós vemos aqui nesta ceia do Senhor, esta cerimonial que Jesus estabelece em seu memorial, algo extremamente importante e profundo. Vemos que Jesus Cristo toma o pão, um elemento extremamente simples, para dizer isto é o meu corpo, apontando para aquilo que Jesus Cristo iria fazer, a entrega total do seu corpo por amor de nós. E pega num cálice de sumo de uva, de vinho, para dizer, este é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança que Deus iria estabelecer com o homem. Não mais alicerçada na lei, mas alicerçada no amor e na graça de Deus. Não mais alicerçada no nosso merecimento, mas alicerçada numa bondade, mesmo quando nós não merecemos. É por isso que esta nova aliança é tão importante para nós. Ela estabelece um novo relacionamento entre Deus e o homem. Vemos como era hábito também naquela altura, depois de estarem juntos, comerem juntos, eles cantarem. Diz o verso 6 que depois de entoarem os cânticos, foram para o Monte das Oliveiras. Aqui havia um ato de culto a Deus. Aquele jantar não era simplesmente um jantar normal. Era um jantar que servia de um tempo de adoração ao próprio Deus, pela libertação que Deus tinha feito no Egito, mas acima de tudo porque apontava para a cruz de Jesus Cristo. Apontava para a libertação que Deus iria trazer a todo o homem, independentemente da raça, da nação, da língua. Jesus Cristo iria trazer uma nova ordem espiritual, em que todo o homem tem a possibilidade de se relacionar com Deus de uma forma graciosa, não pelos nossos merecimentos, não porque nós tivéssemos condições de comprar essa relação com Deus,
mas por causa do amor de Deus para com o homem. No verso 27, o texto bíblico continua e diz: Jesus disse aos discípulos: todos me vão abandonar, pois lá diz a Escritura: ferirei de morte o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois eu ressuscitarei, irei antes de vocês para a Galileia. Pedro então disse: mesmo que todos te abandonem, eu é que não. Mas Jesus disse-lhe: olha, Pedro, ainda esta noite, antes do segundo canto do galo, já tu me terás negado 3 vezes. Pedro, porém, dizia, ainda com mais força: mesmo que seja preciso morrer contigo, nunca te renegarei. E todos os outros afirmavam o mesmo. Podemos ver que Pedro e os discípulos prometem lealdade absoluta a Jesus Cristo. Era algo que eu creio que era sincero da parte destes discípulos. Eles estavam a fazer promessas de fidelidade. Porém, eu creio que eles não conheciam os perigos que iriam enfrentar poucas horas depois. Pedro provavelmente não tinha noção real das proporções dos perigos que iria enfrentar. Por isso, ele nem sabia muito bem como iria reagir horas depois. Ele achava que nunca iria negar Jesus, nunca iria abandonar, estaria pronto a dar a vida por Jesus Cristo. Porém, quando ele foi confrontado com situações reais, ele percebeu então a dimensão da sua fraqueza. Ele compreendeu a sua humanidade. E talvez a única forma de nós verdadeiramente compreendermos a nossa humanidade, saber quem realmente somos, conhecermos os nossos limites, é quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, como o apóstolo Pedro foi por Jesus Cristo. A Bíblia é de facto o único espelho onde o homem se depara realmente com a verdade. Não quer dizer com isto que a ciência não nos é útil ou que, de facto, a psicologia e outras ciências que estudam o homem não são importantes. São. Mas creio eu, sinceramente, que a verdadeira ciência que mostra a alma do homem, mostra quem o homem é, na sua profunda angústia, nos seus problemas, mas também como encara a vitória, é de facto a Bíblia. Ela pode nos revelar o mais íntimo de nós próprios, pois ela trabalha uma dimensão que o homem não está habituado. A Bíblia, a Palavra de Deus, trabalha ao nível espiritual, trabalha ao fundo do coração do homem. Ela penetra no nosso íntimo e transforma as coisas que nós não seríamos capazes de o fazer pelas nossas próprias forças ou com as nossas capacidades. É por isso que a Bíblia é tão importante para nós. É por isso que nós temos que estar atentos às palavras que Jesus diz. Pedro pensava que tinha muita fé. Pedro pensava que era um homem que nunca iria voltar a cara a Jesus Cristo. Mas poucas horas depois, Pedro estava a fazer exatamente isso. Estava a voltar a cara ao seu mestre. Jesus sabia disso. Jesus sabia que no jardim do Getsemane, naquele lugar onde ele iria ser confrontado, a palavra de Deus já tinha predito que as suas ovelhas seriam dispersas. E isso iria acontecer. Mesmo depois de uma declaração tão poderosa como esta que o apóstolo Pedro fez, de que nunca negaria a Jesus Cristo. No entanto, a palavra de Deus não falha e Jesus sabia muito bem quem era Pedro, Jesus sabia muito bem quais eram as suas fraquezas. O verso 32 continua a dizer: depois foram para um lugar chamado Getsemane e Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Nisto começou a sentir-se angustiado e cheio de aflição e exclamou: sinto uma tristeza de morte. Fiquem aí e estejam atentos. Foi um pouco mais para diante e, caindo por terra, pedia muito a Deus que, se possível fosse, o livrasse daquela hora de sofrimento. Temos talvez aqui a percepção mais profunda do sofrimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo sabia o que iria acontecer. Ele iria levar sobre si o pecado da humanidade. E por essa razão ele estava extremamente angustiado. Ele estava extremamente ferido no seu íntimo. Ele estava a sofrer por cada pecado que cada um de nós comete. O verdadeiro sentido da Páscoa é encontrado neste jardim. É encontrado na pessoa de Jesus Cristo, no Deus feito homem, que toma o nosso lugar, que vem até nós para se identificar conosco no nosso sofrimento. Talvez nessa angústia que você está a sentir agora mesmo, talvez nesse problema que você pensa que é indissolúvel na sua vida,
Jesus Cristo sentiu. Talvez essa raiva que você tem no seu coração, Jesus sofreu por ela também. Necessita entregar isso a Jesus, nas mãos de Jesus. Por isso Jesus esteve ali em oração. Ele queria fazer a vontade do Pai, mas era algo difícil. Jesus estava a experimentar um sofrimento nunca antes visto. Ele suportava sobre si todo o pecado da humanidade. Jesus estava perfeitamente consciente do que iria acontecer. Breves momentos e ele iria à cruz. Iria tomar sobre si o nosso pecado. Jesus não tinha medo da cruz, creio eu. O que afligia Jesus Cristo era tomar sobre si o pecado do mundo. Todo esse momento estava a ser preparado e ele iria ser separado do Pai. Algo inédito em toda a eternidade iria acontecer. A Trindade de Deus iria se separar porque o Filho amado tinha tomado sobre si todos os nossos pecados. O apóstolo Paulo descreve isto de uma forma tremenda quando ele diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta foi a grande mensagem de Jesus Cristo neste jardim. Ele estava em oração, ele sentia-se tremendamente triste, sentia uma tristeza até à morte. Estas são as palavras de Jesus Cristo. E Jesus faz um apelo aos seus discípulos: fiquem aí e estejam atentos. Fiquem aí a vigiar juntamente comigo a importância da oração quando alguém está a sofrer. Às vezes, talvez você já viveu momentos em que não sabe o que dizer a alguém que está em sofrimento. Talvez é a altura de você orar por essa pessoa. Talvez é a altura de não dizer nada, mas estar em oração por ela, estar atento. Foi exatamente o que Jesus pediu aos seus discípulos. O verso 35 continua e diz: foi um pouco mais para diante e caindo por terra, pedia muito a Deus que, se fosse possível, o livrasse daquela hora de sofrimento. E dizia assim: ó Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Certamente Jesus sofreu com o escárnio, com a gozação que teve de suportar aqui na terra. Mas o maior sofrimento, sem dúvida alguma, foi ter de suportar o sofrimento de toda a humanidade. No entanto, vemos esta atitude submissa de Jesus Cristo, um exemplo de obediência para si e para mim. Jesus diz: no entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Que símbolo de obediência nós encontramos em Jesus? Era muito bom que cada um de nós pudesse ter exatamente esta atitude que Jesus teve, de poder dizer: Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida. Era muito bom que nós pudéssemos orar desta maneira. Certamente nós iríamos experimentar que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Jesus Cristo tomou sobre si o sofrimento para que você e eu pudéssemos experimentar que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. O verso 37 continua: voltou depois para junto dos discípulos, mas encontrou-os a dormir. Disse então a Pedro: ó Simão, então tu adormeceste? Não conseguiste ficar acordado ao menos 1 hora? Estejam atentos e orem, para não serem vencidos nesta tentação. O espírito quer, mas o corpo é fraco. Os discípulos foram surpreendidos por o próprio Jesus Cristo, estando eles a dormir. Uma hora em que Jesus Cristo tinha pedido para eles orarem juntamente com ele, uma hora de angústia e sofrimento, a hora-chave para toda a humanidade, e os discípulos, em vez de estarem atentos, estão a dormir. Eu creio que, infelizmente, muitas vezes isso acontece connosco. Em momentos-chave da nossa vida, em vez de nós dedicarmos tempo à oração, em vez de nós dedicarmos tempo a estarmos atentos àquilo que acontece à nossa volta, muitas vezes, em momentos-chave, nós estamos a dormir. Necessitamos abrir os nossos olhos e estar atentos àquilo que acontece, àquilo que Deus quer trazer para a nossa vida. No verso 39, o texto bíblico continua: afastou-se outra vez para ir orar e repetia as mesmas palavras. Foi em seguida para junto dos discípulos e encontrou-os novamente a dormir, porque tinham os olhos pesados de sono. Eles nem sabiam o que haviam de responder. Jesus está desanimado, está cansado, está triste, e de alguma forma ele fica com pena por ver os seus discípulos, aqueles que estavam mais perto de si, não estarem prontos para lutar em oração. No entanto, Jesus está pronto para cumprir a sua missão.
Jesus não se deixa desanimar mais com este facto, de que aqueles que são próximos não o acompanham nesta hora difícil. O verso continua dizendo: quando Jesus voltou para juntos deles pela terceira vez, disse-lhes: continuam a dormir e a descansar? Basta! Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Já aí vem aquele que me atraiçoa. Naturalmente, Jesus também estava preocupado com o estado físico dos seus discípulos. Ele estava com grande sofrimento, mas isso não levou Jesus a ignorar o facto dos seus discípulos estarem cansados, de ser uma hora avançada. Jesus deixa os seus discípulos descansar e dormir, apesar de saber que era um momento-chave para a sua vida, um momento-chave para a humanidade. Jesus agora alerta-os para o momento que vai seguir. Chegou a hora em que o traidor o vai levar. O verso 43 diz: ainda Jesus estava a falar quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Trazia com ele muita gente armada de espadas e paus. Tinham sido mandados pelos chefes dos sacerdotes, pelos doutores da lei e pelos anciãos. O traidor tinha combinado com eles este sinal: aquele que o cumprimentar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no bem seguro. Logo a seguir, Judas chegou ao pé de Jesus e disse-lhe: Mestre, e deu-lhe um beijo. Vemos aqui como este beijo de Judas vem a traiçoar Jesus Cristo. Por um lado, o beijo tem um sinal, um sentido de amor, de afeto, de carinho. Por outro lado, em Judas, ele torna-se um símbolo de traição, de crime, de ódio. Vemos como Judas atraiçoou o seu mestre, aquele que tinha andado com ele 3 anos. Judas permite que o ódio, o egoísmo, o interesse próprio tomem conta do seu coração. E a relação que ele tinha com Jesus Cristo, este convívio diário que ele teve com Jesus Cristo, praticamente deixou de ter qualquer sentido para Judas. Hipocritamente, Judas chama Jesus Cristo de mestre, porque não sabia exatamente como poderia tratar Jesus. Judas não poderia, de forma alguma, tratar Jesus por Senhor, pois não era Jesus que controlava nem governava a vida de Judas. Judas, de facto, agora abandona Jesus Cristo. Pelos seus próprios interesses, ele não vê o que está a fazer. No verso 46, o texto bíblico continua: os outros deitaram-lhes a mão e amarraram-no. Ora, um dos que estava com Jesus puxou da espada, feriu o criado do chefe dos sacerdotes e cortou-lhe uma orelha. Mais uma vez vemos aqui Pedro em ação. Pedro, diríamos assim, é mais rápido que o seu próprio pensamento. Ele não consegue conter-se. Quando tem que agir, ele age automaticamente. Mas não era este o propósito de Jesus Cristo. Jesus teria todo o poder, se ele quisesse, para ser livre desta situação. Mas não. Em vez disso, ele vai ao encontro das necessidades deste homem que tinha sido ferido pelo próprio apóstolo Pedro. Mas voltando aqui ao nosso texto, ele continua e diz: então Jesus disse àquela gente: vieram aqui com espadas e paus para me prenderem como se eu fosse um ladrão? Estive convosco todos os dias a ensinar no templo e não me prenderam. Isto só prova que as Escrituras têm de se cumprir. Nessa altura, todos os seus discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus Cristo entrega-se voluntariamente a estes homens que o levam para ser julgado. Como já disse, Jesus poderia ter chamado uma legião de anjos para o socorrer e certamente nenhum homem teria nada para fazer contra Jesus Cristo. Mas esse não é o plano de Deus. Deus quer que o seu amado Filho vá à cruz por si e por mim. Depois continua o texto bíblico a dizer: um certo jovem, apenas com um lençol em cima do seu corpo, seguia Jesus. Deitaram-lhe a mão, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Levaram depois Jesus à casa do chefe dos sacerdotes, onde estavam reunidos o chefe dos sacerdotes, os anciãos e os doutores da lei. Pedro foi seguindo Jesus à distância, até que entrou no pátio da casa do chefe dos sacerdotes, sentou-se ali com os guardas e aquecia-se ao lume. Vemos Pedro à distância a olhar para Jesus Cristo. E o verso 55 diz: os chefes dos sacerdotes e todos os outros membros do tribunal procuravam encontrar uma prova contra Jesus,
para o condenarem à morte, mas não conseguiam. Muitas pessoas foram lá jurar falso contra Jesus, mas as declarações não condiziam. Então alguns levantaram-se para dar falso testemunho e disseram: Nós até o ouvimos dizer: Deitarei abaixo este templo feito por mãos humanas, e 3 dias depois construirei outro, não feito pelos homens. Mas nem mesmo neste caso as declarações concordavam. Então o chefe pôs-se de pé no meio do tribunal e interrogou Jesus desta forma: Não respondes nada? Que acusações são estas que fazem contra ti? Mas Jesus continuava calado e nada respondia. Então os chefes dos sacerdotes tornou a perguntar-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E ele disse: Sim, sou eu. Há de ver o Filho do Homem à direita do Deus Todo-Poderoso chegar sobre as nuvens do céu. Ao ouvir isso, o chefe dos sacerdotes rasgou as roupas em sinal de protesto e disse: Não precisamos de mais provas. Ouviram que ele ofendeu Deus. Que lhes parece? Depois disso, todo o tribunal decidiu que Jesus deveria ser condenado à morte. Alguns começaram a cuspir-lhe em cima, taparam-lhe os olhos, davam-lhe bufetadas e perguntaram: Adivinha quem te bateu, se és profeta? E os guardas davam-lhe bufetadas. Vemos aqui este momento triste em que o homem age contra Deus, contra o próprio Filho de Deus, não percebendo aquilo que está a fazer. O verso 66 continua: Quando Pedro estava lá embaixo, no pátio, apareceu uma das criadas dos chefes dos sacerdotes. Ela viu-o a aquecer-se, olhou bem para ele e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas Pedro negou: Não o conheço, nem percebo o que estás a dizer. Nisto saiu do pátio para o alpendre e naquele momento o galo cantou. Mas a criada voltou a fitá-lo e disse aos que estavam ali: Este é um deles. E ele negou outra vez. Daí a pouco, os que ali estavam voltaram a dizer a Pedro: Não há dúvida de que és um deles, porque também és Galileu. E ele pôs-se a dizer que Deus o castigasse se não era verdade, e jurava: Não conheço o homem de quem vocês estão a falar. Neste instante, o galo cantou pela segunda vez. Pedro lembrou-se das palavras de Jesus: Antes do segundo canto do galo, já tu me terás negado 3 vezes. E desatou a chorar. Eu creio que este texto é extremamente claro e nem precisa de grandes comentários. No próximo programa, nós iremos continuar a olhar para este tema, para a crucificação de Jesus Cristo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.